Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai ver os principais temas de estrutura organizacional. Vem comigo, bora! Então pessoal, quem ainda não me segue, me siga aqui nas minhas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Mande mensagem, vamos que vamos. Estrutura organizacional. Pessoal, estrutura organizacional é a maneira como aquela organização está, o próprio nome diz, estruturada, ou seja, como ela divide o seu trabalho, as suas responsabilidades, como ela coordena todos os esforços que são realizados ali naquela organização. Ao organizar, a gente está alocando pessoas, alocando recursos para que a gente possa atingir os objetivos daquela organização, daquela empresa, né? Então, basicamente, a gente vai definir quem vai fazer cada tarefa, quem vai mandar em quem vai estar em cada setor, o que cada setor vai fazer e por aí vai. Tá? Então, basicamente, a estrutura é o conjunto de responsabilidades, de autoridades, de comunicações e decisões de uma empresa. Então, vamos lá. A definição de organizar é a distribuição dos recursos organizacionais para alcançar os objetivos estratégicos. Então, tem muito a ver com alocação desses recursos. Vamos lá. Primeiro tema importante quando a gente fala de estrutura é a divisão do trabalho. Divisão do trabalho, pessoal, é basicamente você quebrar aquele trabalho em pequenas partes. Vem para mim aqui. Muito comum, a organização normalmente tem processos imensos, tem vários tipos de trabalho, nenhum daqueles empregados ali vai conseguir fazer tudo sozinho. Antigamente a gente tinha aquela produção manual, artesanal, né? Então o cara sabia fazer, por exemplo, violão. Então o cara sabia fazer tudo. Pegava desde a madeira bruta, cortava, encerava, polia e por aí vai, até entregar aquele violãozinho prontinho lá para o cliente. Hoje em dia isso não existe mais. A gente tem o que a gente chama de especialização, ou seja, cada pessoa sabe fazer uma pequena parte daquele trabalho todo ali, seja construir um carro, ou seja lá o que você imagina. Hoje em dia são um somatório de atividades, de tarefas, e demanda pessoas com especialidades diferentes. Então, esse conceito de especialização está ligado muito a essa divisão do trabalho. Ou seja, você tem o cara que é especialista, por exemplo, em pintura, o outro em montagem, o outro em compras, o outro em distribuição, ou seja, cada pessoa tem uma especialidade distinta e faz uma parte ali do todo, do trabalho todo necessário. Então, volta para cá. Esse é um conceito da divisão do trabalho, tá? Então, nada mais é do que você dividir as tarefas em vários departamentos, entre várias pessoas de uma organização. Naturalmente, com essa divisão, as pessoas podem focar em algumas partes só e ficar bom naquilo ali, né? Trabalhar aquilo ali melhor, entender melhor aquela parte ali do trabalho. Naturalmente, um especialista naquele tema tende a ser mais eficiente do que alguém que seja generalista e faça tudo. Por isso a gente diz que a divisão do trabalho, normalmente gera mais eficiência, porque aquele trabalhador ele passa a focar em uma parte pequena ali do trabalho. Mas isso também tem um problema, que é fazer com que o trabalho fique maçante, fique chato. Se o foco do trabalho é muito pequeno, a motivação pode cair. É aquela história, vem para mim aqui. Por que a divisão do trabalho é algo importante? Porque é muito mais fácil você treinar aquele funcionário em fazer uma pequena parte do trabalho. Então você imagina, eu sempre dou o exemplo da bicicleta. Você tem uma bicicleta ali, seria difícil eu virar para você e ensinar você a fazer uma bicicleta do zero. Ou seja, você cortar o ferro, montar a roda, ou seja, aprender todas as tarefas que são necessárias para você pegar uma bicicleta do zero e transformar numa bicicleta. Mas se eu te ensinar só uma pequena parte, fica muito mais fácil. Então vamos imaginar que você vai ser só o pintor da bicicleta. Só que isso, ou seja, vai te gerar mais eficiência, é o que a gente vê na linha de montagem, por exemplo, cada pessoa faz uma pequena parte ali do trabalho, ele aprende rápido aquilo ali, fica eficiente naquela pequena parte ali do trabalho que ele executa,
mas aquilo fica chato. Chega uma hora que o cara não aguenta mais pintar a bicicleta, não aguenta mais parafusar o guidão da bicicleta, ou seja, aquilo ali fica maçante. Então, volta para cá. Essa especialização, essa divisão do trabalho, quando ela é exagerada, ela gera, então, essa desmotivação, tá? Então, vamos para uma questão aqui, primeira questão para a gente trabalhar a divisão do trabalho, cuja finalidade é produzir mais e melhor com o mesmo esforço, é a maneira pela qual um processo complexo pode ser decomposto em uma série de tarefas. É exatamente esse conceito de divisão do trabalho. Então, beleza, vamos lá, vamos para mais um tema aqui, que é um tema bem legal, que é o dos níveis organizacionais. Pessoal, a gente está vendo aqui uma piramidezona, né? Uma piramidezona. É a ideia de uma empresa. Então, você imagina que aqui no topo, no cume dessa pirâmide aqui, é o nível estratégico, é o pessoal que manda na organização, o que a gente chama de administradores de topo, né? Eles pensam a organização como um todo, estão focados ali, não só nos principais desafios da organização, no que elas têm que fazer. Vem para mim aqui. Ou seja, quando a gente pensa em nível estratégico, a gente está pensando naqueles profissionais ali, a cúpula da organização, seus diretores, presidente, ministro, secretário de Estado e por aí vai. Você desce, você tem um nível que a gente chama intermediário, que é o nível dos gerentes, dos coordenadores, que pensam aquele departamento onde ele trabalha, que ele coordena, e tem normalmente um foco mais de médio prazo, aí não de longo prazo, e se preocupa com os objetivos do setor. E, por fim, você tem o nível operacional, que é o pessoal que está lidando diretamente com a execução ali, com a tarefa, com a atividade. E, normalmente, quando a gente fala de administradores, seriam aqueles supervisores, aquele pessoal que lida diretamente com a atividade, com a ponta, né? E aí um foco mais no curto prazo, ali naquela atividade que ele coordena. Então, vem para cá e a gente ainda teria... muitas vezes a banca cita isso aqui como se fosse uma coisa só, mas, de qualquer maneira, o nível operacional é o nível já ligado ali à execução, beleza? Então, vamos lá. Organograma. Pessoal, organograma nada mais é do que a representação gráfica da estrutura da organização. Todo mundo, se você entrar numa empresa, é muito comum que você entre no site dela lá e vai ter lá um quem é quem, ou uma área institucional, aonde vai aparecer um gráfico assim, ó. Com certeza você já viu isso na sua vida. É um gráfico onde tem vários departamentos e cargos da organização e você entende rapidinho ali como é que os órgãos estão distribuídos, como é que você tem quem manda em quem, qual é a relação de supervisão, eventualmente canais de comunicação, níveis hierárquicos e por aí vai. Tá? Então, nada mais é do que um organograma, do que um diagrama, do que algo que te facilita rapidamente você visualizar como está disposta aquela estrutura da organização. Então, ela mostra o nível de hierarquia, ou seja, quanto mais para cima, digamos assim, maior o nível hierárquico, mais a pessoa manda, e você mostra também a departamentalização, ou seja, a distribuição por áreas. Gerente de logística, gerente de RH, gerente de finanças. Então, a departamentalização ela se faz para os lados, né? Vai engordando, como a gente diz, né? Vai engordando, vai chegar. Se o cara quiser mais um setor aqui, ele faz mais uma gerência, né? Departamentalização, tá? Então, você tem tanto a hierarquia quanto a departamentalização aparecendo no organograma. Estrutura formal e informal. Pessoal, estrutura formal é a que a gente vê no organograma. É a estrutura oficial da instituição, está mostrando ali hierarquia, quem manda em quem, como é que está desenvolvido a organização. Agora, a gente tem o que a gente chama de estrutura informal. Vem para mim aqui. Estrutura informal é aquela que deriva dos relacionamentos que a gente tem como seres humanos. Então, nós somos pessoas, como a gente diz, gregárias, né? A gente gosta de conviver em grupos. E, naturalmente, você entrou numa organização, você começou a trabalhar numa empresa, às vezes você já conhece alguém da tua faculdade que está ali trabalhando, ou alguém que, por exemplo, era teu colega de infância, ou alguém que joga bola contigo no clube,
ou seja lá por que motivo for que você já conhece aquela pessoa. E o relacionamento que você vai ter com ela no trabalho não é só exclusivamente pela posição hierárquica que vocês têm, pelo órgão que vocês trabalham. Então, existe um relacionamento ali que é informal, ou seja, que não decorre do cargo que vocês ocupam ou do trabalho que vocês executam. A mesma coisa pode acontecer quando, por exemplo, você estava num setor, trabalhou 5, 10 anos num setor, vai para outro. Obviamente, você criou laços de amizade ali, de companheirismo com aqueles seus colegas do setor anterior, que você ainda vai manter. Então, não é porque você está no outro setor que você não vai ter contato com o pessoal mais. Ou seja, existe toda uma relação informal das pessoas dentro da organização que não decorrem do que seria a situação oficial da organização. Ou seja, você se relacionar com a pessoa porque você necessita do trabalho dela ou porque ele é o seu chefe, por aí vai, tá? Então, vamos lá. Essa estrutura informal e a pegadinha é o seguinte, é normal a banca virar e falar o seguinte, que a estrutura informal ela pode ser eliminada, que ela deve ser eliminada. Isso tudo é balela, não caia nessa. Ou seja, a diferença é que a estrutura informal não está no organograma. Você não vê ela no organograma. Você não sabe, olhando pelo organograma, que o coordenador da área estudou no colégio do cara lá, do supervisor do outro setor. Você não sabe disso, tá? Mas essas relações existem. Belezinha? Então vamos lá. Cadeia de comando. Cadeia de comando manda o seguinte... mostra quem manda em quem, ou seja, quais são as linhas de autoridade, desde a cúpula da empresa, do presidente, até o pebinha lá embaixo, ou seja, mostra exatamente essas linhas de autoridade, desde a cúpula até o nível mais baixo, tá? É uma linha contínua que vai ligar todos os membros da organização e mostra quem se subordina a quem e está baseado no princípio da unidade de comando e do princípio escalar. Então vamos lá, basicamente é isso, né, gente? Você tem o gerente de cobrança, a ideia é o seguinte, esse cara se reporta ao diretor financeiro, que se reporta ao presidente da organização, tá? A unidade de comando é um princípio antigo da administração que diz o seguinte, que cada subordinado tem apenas um chefe. Por que eu estou falando que ele é tradicional? Porque hoje em dia, várias estruturas, que daqui a pouco a gente vai ver na nossa aula, não utilizam mais essa unidade de comando. Ou seja, principalmente a estrutura matricial, ela tem algumas situações onde aquele mesmo subordinado, ele pode se reportar a 2 ou mais chefes diferentes. Ou seja, ele não se reporta a uma pessoa só, que seria o caso da unidade de comando, tá? Vamos ver uma questãozinha aqui para a gente começar a ver como isso pode ser cobrado. No departamento em que Vitor trabalha, ele exerce o cargo de auxiliar administrativo. Acima dele é um supervisor de atividades que se chama Pedro. Pedro segue ordens de Alberto, gerente do setor. Acima de Alberto está Vinícius, diretor da área. Pode-se afirmar que essa é a descrição de uma... Pessoal, essa é uma descrição de cadeia de comando. Não é divisão do trabalho, não é unidade de direção, não é uma ordem, não é uma equipe de alta performance. É o caso de cadeia de comando que você está mostrando exatamente. O fulano se reporta para esse, que se reporta para aquele, e por aí vai, tá? Vamos lá falar sobre amplitude de controle, que é um tema bastante cobrado e que é tranquilo de você matar. Pessoal, basicamente, olha para mim aqui, amplitude de controle, ele mostra exatamente, olha, quantos subordinados em média, olha aqui, eu estou controlando, estou olhando para baixo, né? Quanto maior é o número de subordinados que eu coordeno, maior a amplitude. Essa é a ideia. Então, amplitude de controle é o seguinte, se eu mando em 2, 3 pessoas, eu tenho uma amplitude de controle estreita. Se eu mando em 300, eu tenho uma amplitude grande. É isso, tá? Então, olha para mim aqui. Basicamente, quando a gente fala de amplitude de controle, a gente está falando do número de funcionários que aquele chefe controla. Quanto maior esse número, maior a amplitude de controle, tá? É isso. A ideia é o quê? Que estruturas agudas, ou seja, que tenham uma amplitude pequena, ela tem um custo maior, mas as pessoas têm maior atenção do chefe.
É natural, se eu só tenho 3 pessoas ali que trabalham comigo, eu tenho mais tempo para dar atenção para cada um. E menor autonomia, porque eu estou mais em cima do trabalho. Se eu tenho 400 pessoas, eu não consigo estar dando muita atenção para 400 pessoas, concorda? Então, uma estrutura achatada é exatamente essa, que tem mais pessoas por subordinado, ou seja, tem aqui 4 para cada diretor, né? E a estrutura aguda, ela é mais afunilada, assim, mais apontada, né? Uma pirâmide mais alta, digamos assim, né? Vamos para uma questãozinha aqui. Um princípio básico do processo de organização diz respeito à definição do número de subordinados sob responsabilidade de cada gestor. Este princípio é conhecido como, letra A, logo de cara, a amplitude de controle. Vamos que vamos. Centralização e descentralização. Também é um tema bem gostoso de lidar e é bem tranquilo. Vem para mim aqui. Basicamente, quando a gente fala que existe uma centralização, lembra sempre disso, da tomada de decisão. Significa que o grosso das decisões são feitas na cúpula da organização. Então, existe uma centralização, significa que boa parte das decisões são tomadas pelo pessoal que está ali na cúpula da organização. Quando a gente fala que tem descentralização, é porque o grosso das decisões são tomadas na base, na ponta. Tá? É descentralizado, você dá a corda para o povo decidir lá embaixo. Tá? Então, vem para cá. Na centralização, a gente tem o grosso das decisões no topo, e na descentralização, a autoridade está dispersa pelos diversos setores. Belezinha? Vamos que vamos. Vantagens e desvantagens da centralização. Vantagens: decisões mais consistentes, quando a gente tem centralização, com os objetivos da organização. Naturalmente, são os chefes que estão tomando decisão, eles sabem melhor quais são os objetivos e tem menos gente decidindo. Então, quando você tem menos gente decidindo, você tem objetivos, decisões que são mais consistentes. Maior uniformidade de procedimentos, exatamente porque tem menos gente decidindo. Aproveita melhor a maior preparação do pessoal que está no topo. Você usa mais o tempo do cara. Reduz o risco de erro por parte dos subordinados em virtude da falta de informação. Natural, né, cara? O cara já está lá em cima mandando. Muitas vezes foi ele que definiu qual é a política que tem que ser feita. Ele tem mais informação sobre isso. E maior facilidade na avaliação e no controle do desempenho da organização. Belezinha? Vamos lá. Desvantagens. Decisões distanciadas dos fatos locais. O cara está lá em cima. Como a gente diz às vezes, né? Pô, o cara lá em Brasília, aí tem que decidir sobre a tarifa de táxi no Paraná. O cara não sabe nem o que está acontecendo no Paraná. Ou seja, é uma situação onde você tem um problema do cara que toma a decisão distanciado do que está acontecendo. Está longe, não sabe às vezes do que está acontecendo. Administradores têm pouco contato com as pessoas e situações envolvidas, é o que a gente também mencionou. Não tem contato ali com as pessoas que trabalham especificamente no trabalho, ele naquela problemática. Subordinados dependem dos superiores hierárquicos para tomar decisão. Tudo depende do chefe. Se o chefe vai viajar para todo o setor, aumenta a desmotivação e insatisfação dos membros em posições inferiores. É aquela história, né? Se você não tem autonomia nenhuma, você acaba ficando desmotivado. Tudo tem que passar pelo chefe, gera aquela paralisia, né? Desestimula a criatividade e inovação e maior demora na implementação das decisões e maior custo operacional. Já a descentralização também tem suas vantagens e desvantagens. Vantagem: maior agilidade, maior rapidez e flexibilidade na tomada de decisão. Aquele cara que está lidando diretamente com o problema, ele tem uma vantagem porque ele pode tomar decisão rápido, né? As decisões são mais adaptadas às condições locais, porque o cara está envolvido ali com o problema. Maior interesse e motivação por parte dos subordinados, a gente já falou na situação anterior, né? Maior disponibilidade do tempo dos administradores do topo para outras coisas, ou seja, já que ele não está envolvido ali naquela decisão do dia a dia, ele tem mais tempo ali no topo da organização para pensar a organização, tomar decisões mais estratégicas e por aí vai. Promove gerentes autônomos, motivados e responsáveis pelo seu desempenho.
maior facilidade na avaliação e controle do desempenho de unidades e gerentes. Agora, quais são os problemas, né, pessoal? Como aqui tem dezenas, às vezes centenas, milhares de pessoas decidindo, você perde a uniformidade nas decisões. O cara que toma a decisão com o mesmo problema no Ceará, às vezes o cara do Rio Grande do Sul vai tomar outro tipo de decisão. Então você tem esse problema que você tem pessoas diferentes tomando decisões diferentes para problemas que são iguais. Tendência para o desperdício e duplicação de recursos, canais de comunicação mais dispersos pela organização, maior dificuldade de localizar os responsáveis, porque tem, às vezes, dezenas, centenas de pessoas. Não aproveita direito esses especialistas que, às vezes, estão no topo. E dificuldade de controle e avaliação do desempenho da organização. Então, vamos lá falar sobre descentralização e, principalmente, o que a gente fala de delegação. Ou seja, quando a gente fala de descentralização, significa que alguém lá no topo passou o direito, a autoridade para aquela pessoa lá embaixo tomar a decisão. Só que isso é o que a gente chama, em geral, de delegação, que envolve a autoridade para o cara tomar a decisão e a responsabilidade para ele do que ele fez. Ou seja, já que você deu autoridade para o cara tomar a decisão, ele também tem que ser responsabilizado se acontecer alguma coisa, porque não dá para você só dar autoridade e não dar responsabilidade. E também você não tem como responsabilizar alguém que só tem, sem a pessoa ter autoridade, né? Então, a autoridade é o direito do cara tomar a decisão e a responsabilidade é a obrigação dele de cumprir as tarefas e atividades. Vamos lá. Questãozinha também do CAPES aqui. O procedimento de descentralização está associado ao repasse de atribuições e responsabilidades ao setor subordinado. Tá certo. Ou seja, não só a responsabilidade, mas também a autoridade ali. Vamos lá, questão certa. Ou mais uma aqui. Em um órgão público, as decisões são concentradas nos níveis mais altos da hierarquia. A direção do órgão gostaria de promover a descentralização das decisões como forma de incentivar a autonomia e a responsabilização dos gerentes. No entanto, a centralização das decisões apresenta vantagens em relação à descentralização, tais como... Pessoal, quais são as vantagens aqui? Torna o processo decisório mais ágil? Não. Estimula a aprendizagem dos gerentes médios? Não. Gera decisões mais consistentes com os objetivos globais? Agora sim, a gente está falando da centralização, né? O gabarito é a letra C. Vamos lá. Linha e staff. Pessoal, esse é um conceito bastante utilizado, bastante cobrado, que ele fala basicamente o seguinte: quais são as posições de linha que normalmente são relacionadas com as atividades fins do órgão ou da empresa, e a posição de apoio, de suporte, normalmente ligadas ali a uma consultoria interna, alguém que está ajudando ali, principalmente com as atividades meio, com um papel mais consultivo. Quando a gente está falando de linha, normalmente é aquele gerente que está ligado diretamente à atividade fim da organização, e a área meio seria seriam as posições de staff. Staff sempre pensa suporte, apoio, tá? Então vamos lá. Questãozinha. Os órgãos de assessoria da organização em estrutura linha staff exercem autoridade de linha sobre os colaboradores dos demais setores, com o intuito de alcançar os objetivos organizacionais. O erro é o seguinte: os órgãos de assessoria, o que são os órgãos de assessoria? São os órgãos de staff. Eles não exercem autoridade de linha. Os que exercem autoridade de linha são os de linha. O próprio nome já diz. Então, o gabarito é a questão errada. Vamos lá. Modelos mecanicista e orgânico. Pessoal, isso aqui é um conceito que tem muito... É muito fácil de você visualizar. Vem para mim aqui. Mecânico tem a ideia de máquina, né? De algo engessado, ou uma engrenagem. Então, muito associado àquelas organizações burocráticas,
mais estáveis, menos flexíveis, dificuldade de se adaptar a mudanças e tal. Quando a gente pensa em uma organização, um modelo orgânico, exatamente essa organização mais flexível, que tenha mais aberta a mudanças. Imagina, o orgânico tem essa ideia de corpo, né? de algo interconectado. Então, ou seja, é uma visão, no caso mecanicista, mais tradicional, mais voltada a uma empresa burocrática, burocratizada, né? E o modelo orgânico a organizações mais modernas, mais digamos assim, adaptáveis, mais flexíveis. Então, volta para cá. Sempre quando você vê essa comparação entre mecanicista e orgânico, pensa sempre o mecanicista seria o modelo tradicional, né? Então, ele tem centralização mais formalizado, estrutura mais aguda, tarefas rotineiras, mais rígido, né? E já o modelo orgânico, ele é aquele mais positivo, mais atual, de centralização, pouco formalizado, estrutura achatada, tarefas mais complexas e mais flexibilidade. Vamos lá. Naturalmente, o modelo mecanicista é mais adequado a ambientes estáveis. São mais burocratizados e têm processos padronizáveis. Já o orgânico, imagina que seria, por exemplo, mecanicista, aquela empresa fabril antiga, né, linha de montagem, uma Ford, sei lá, e o orgânico, o Google. Uma empresa, mais gente assim, na área de tecnologia, de criatividade e tal, em ambientes que mudam muito, ou seja, não dá para você ter processos muito detalhados, é mais flexível, dá mais autonomia ao funcionário. Então, vamos lá. Mais uma questãozinha aqui. As repartições públicas caracterizadas pela cultura mecanicista, típica de um funcionamento sempre igual e sujeitas a regras estritas. É a cultura adequada a condições instáveis e a ambientes com os quais a organização não tem familiaridade, nos quais a natureza cooperativa do conhecimento é mais importante do que a especialização. Pessoal, as repartições públicas são organizações caracterizadas pela cultura mecanicista. Até aí, beleza. Até aqui está certo. Só que não é a cultura adequada a condições instáveis. Ela é adequada a condições estáveis. O resto tem a relação com o modelo orgânico. Por isso o gabarito é questão errada. Vamos lá, departamentalização. Pessoal, departamentalização nada mais é do que você juntar, integrar as pessoas em tarefas, atividades em algumas unidades, o próprio nome diz departamentos, né? Com o objetivo de você facilitar a coordenação da organização. Naturalmente, você vai juntar essas pessoas, vai agrupar essas pessoas de acordo com algum critério que seja coerente ali, seja semelhante, buscando aproveitar melhor os recursos da organização. A malandragem disso aí, ou seja, como você pega isso na prova, é definir qual é o critério que ele está utilizando, tá? Então, vem para mim aqui. Você tem inúmeros critérios que você pode departamentalizar e é disso que são os tipos de departamentalização e é o que é cobrado em prova. Então, se você vai dividir a organização de acordo com a área territorial, é a departamentalização geográfica ou territorial. Se você vai fazer a divisão dos setores de acordo com a especialização, é a departamentalização funcional. Se você vai dividir aqueles órgãos de acordo com o tipo de produto, é por produto, por cliente, ou seja, é o critério que você vai ter que definir. Então, vem para cá. A departamentalização funcional é aquela que é feita de acordo com a função ou a especialização daquele órgão. Ou seja, finanças, produção, logística, tem a ver o quê? Com a função ou especialização. É a mais comum na administração, tanto privada quanto pública. Ou seja, é muito utilizada. Normalmente você vai ver uma empresa, eu te garanto que 90% tem esse tipo de departamentalização.
No caso do governo, também é feito de maneira funcional. Repara nos ministérios: Ministério da Saúde, Ministério dos Transportes, Ministério da Educação. A gente está definindo de acordo com a especialização daquele órgão, tá? Então, beleza, é a mais utilizada e é, em geral, mais adequada a empresas menores, com ambientes estáveis, com poucos produtos e serviços que operem em uma região pequena. Vamos lá, vantagens. Você junta os especialistas num departamento só, melhorando a interação e o treinamento. Está todo mundo daquela mesma função trabalhando junto. É indicado por organizações em setores mais estáveis, permite uma melhor utilização das habilidades técnicas das pessoas. Desvantagem: falta de coordenação entre os departamentos. É a principal desvantagem desse tipo de departamentalização. Cada profissional fica só na sua caixinha ali. O pessoal de gestão de pessoas só convive com o pessoal de gestão de pessoas, o pessoal de finanças só convive com o pessoal de finanças e por aí vai. Dificuldade de se adaptar a mudanças, visão para dentro ou dentro da caixinha, como a gente diz, e os conflitos de interesse de objetivos entre as áreas ficam fortes. Departamentalização por produto ou por serviço, o próprio nome já diz, é você separar de acordo com o produto. Então, por exemplo, departamento de refrigerantes, de computadores, de serviços financeiros e por aí vai. Obviamente, ele é adequado quando esses produtos e serviços são bastante diferentes uns dos outros e demandam uma atenção especial, né? E o processo de gestão e inovação fica mais fácil porque cada departamento tem mais autonomia na gestão ali das suas linhas de produto e de serviço. Vantagens: melhora a coordenação entre os departamentos de cada divisão, maior capacidade de inovação e flexibilidade e fixa a responsabilidade dos departamentos pelo produto, a linha de produto ou serviço que cada um tenha. Desvantagem: os especialistas ficam dispersos e o treinamento e desenvolvimento fica em segundo plano. Risco de obsolescência técnica, de duplicação de recursos e esforços, não é indicada para empresas com poucos produtos e enfatiza a coordenação em detrimento da especialização, contraindicada para ambientes estáveis. Por cliente, obviamente o próprio nome já diz, o foco, o critério é o cliente e é adequado quando você tem clientes com necessidades muito específicas. Tá? Então, você tem aqui, por exemplo, grandes empresas, microempresas, pessoa física. Muito comum isso aqui em banco, né? Tem esse tipo, às vezes, de departamentalização. Vamos lá. Vantagens: foco no cliente, cria um clima de atendimento ao cliente de maior qualidade, maior conhecimento da clientela, das suas necessidades e desejos, e gera uma organização mais antenada ao meio externo, mais extrovertida. Já suas desvantagens é que as demais atividades da empresa podem ficar secundárias e acessórias em face ao foco ali no cliente. Pelas próprias razões anteriores, costuma ser utilizada apenas no nível operacional da organização. A geográfica é a mais fácil, né, de você visualizar. Quando você tem ali a divisão por área, América do Sul, América do Norte, Europa, ou no caso aqui do Brasil, departamento do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Ceará, do Rio Grande do Sul e por aí vai, né? Você, naturalmente, ele é o ideal quando você tem as distâncias muito grandes ou quando as diferenças culturais são muito grandes também, aonde você teria uma gestão centralizada que seria bem difícil, né? Vantagens: encoraja o sucesso em territórios, fixa a responsabilidade pelo território e o desenho na organização pode acompanhar as variações regionais. Em compensação, a coordenação entre os departamentos fica em segundo plano, cria necessidade de maior investimento em recursos distribuídos pelos vários territórios, fica mais difícil o controle no nível mais elevado da organização e enfraquece a especialização, porque todo mundo fica disperso. Departamentalização por processos, também critério aí você juntar de acordo com os processos-chave que você tem, né? Você dividiria suas equipes de acordo com os processos principais que eles são demandados pelo seu negócio e, naturalmente, os funcionários encarregados de cada processo vão estar localizados nos setores responsáveis. Então, você teria aqui gerência de aquisição, gerência de estrutura, de acabamento e por aí vai. Vantagem: isso aqui preste atenção, pessoal, pode extrair máximo rendimento dos equipamentos da tecnologia, que passa a ser um ponto crítico para o negócio,
As áreas se tornam mais interligadas, porque esses processos ficam integrados, focam nos clientes, e permite economia de escala. Esses dois pontos aqui são bastante cobrados. Desvantagem. Mudança tecnológica pode levar a elevados custos de mudança nos processos, ou seja, dificuldade de adaptação, bastante cobrado. E em ambientes que necessitem de produtos com mudanças frequentes, esse tipo de departamentalização deixa de ser indicável. Fique atento principalmente nesses dois tópicos aqui, que são pegadinhas comuns. Departamentalização por projetos. Aí vale a pena a gente revisar rapidinho aqui, vem para mim, quais são as principais características de um projeto. Um projeto é algo que tem tempo para acabar e que gera um produto exclusivo, único. Tá? Então, você tem temporário e gera um produto ou serviço único. Então, volta para cá. Quando a empresa realmente foca suas atenções em projetos, normalmente projetos de grande porte, né? Então, a gente tem aqui estaleiros navais, grandes empresas construtoras, por exemplo. Pode ser uma departamentalização que faça sentido, né? Então, naturalmente, é uma departamentalização temporária, porque o projeto tem tempo para acabar, mas é um tipo de departamentalização possível. Projeto A, projeto B, projeto C e por aí vai. Vantagens. Você tem esforços convergentes aos projetos, possibilidade de desenvolvimento dos produtos e soluções complexas. Desvantagem. O foco pode ficar muito operacional e essa temporalidade gera algumas angústias nos colaboradores, porque o cara não sabe aonde ele vai estar daqui a 1 ano, 2 anos. Ele tem que estar sempre ativo, né? Diga assim, tem que estar sempre focado qual vai ser o próximo projeto que ele vai ser alocado. E cada projeto utiliza recursos e competências que nem sempre vão ser aproveitados em outros projetos. Vamos lá, vamos cair dentro de uma questão aqui. MPU técnico-administrativo. A departamentalização por processos favorece a rápida adaptação da empresa às mudanças organizacionais. Pessoal, o que a gente estava falando lá? Que quando a gente faz a departamentalização por processos, ele gera uma dificuldade de adaptação. Ou seja, você tem uma dificuldade de alterar ali, de mudar o foco ali. Existe uma maior preocupação quando a gente faz departamentalização por processos, com o como fazer do que o que fazer. Por isso o gabarito é a questão errada. Vamos lá. Mais outra questão aqui. Considere que determinada organização tenha optado por agrupar suas atividades concentrando em um mesmo órgão aquelas de mesma natureza ou especialidade, contemplando, por exemplo, departamento de contabilidade, de vendas e de pessoal. O critério de departamentalização adotado pela referida organização pessoal, quando falou de especialidade, está falando do funcional, está falando de contabilidade, vendas, pessoal, é funcional, então não tem nem o que falar, é aquele o mais utilizado, o mais comum. Letra A. O enfraquecimento da especialização constitui uma desvantagem da departamentalização geográfica. Pessoal, é fato, é fato. Ou seja, o que significa isso? Quando você está fazendo a departamentalização geográfica, então você tem o setor ali do Nordeste, do Sul, do Sudeste, por aí vai. Você pega, por exemplo, aquele cara da área de finanças e manda um para lá, um para cá, outro para lá. E isso gera o que a gente chama de enfraquecimento da especialização, porque esses caras fica mais difícil eles serem treinados, eles se desenvolverem, porque eles não convivem juntos. Então, realmente dificulta essa especialização. O gabarito é a questão certa. Vamos agora falar sobre a diferença entre departamentalização e estruturas. Pessoal, isso aqui, vem para mim aqui. Antigamente eu nem fazia esse tipo de apontamento, mas é importante por quê? Porque não é um consenso nem na literatura e nem nas bancas. Muitas vezes as bancas confundem o que seria departamentalização e estrutura. Trata a departamentalização como se fosse estrutura ou vice-versa. Então, você só se preocupe com isso quando isso for cobrado especificamente. Na melhor teoria, digamos assim, na doutrina majoritária, o conceito de departamentalização
é um elemento da estrutura, ou seja, a estrutura é um conceito mais abrangente do que o conceito de departamentalização. Então, você tem vários outros aspectos na estrutura que não falam de departamentalização. Inclusive, você tem tipos de estrutura onde a gente nem tem departamentalização, tá? Mas, de qualquer forma, se a banca falar, por exemplo, estrutura matricial, como se fosse uma departamentalização, deixa para lá. Se a banca não estiver te fazendo uma pergunta em relação a isso, deixa quieto e toca o barco e faz a tua questão normalmente, tá? Então, volta para cá. Vamos lá. Como eu estava falando, o conceito de estrutura, desenho estrutural, é mais abrangente que o de departamentalização, tá? Mas alguns autores tratam isso como a mesma coisa e as bancas fazem a mesma coisa. Então, se a banca não mencionar a diferença entre os conceitos, deixa quieto, tá? Considere isso como sinônimo e só se preocupe com isso se a banca te fizer essa pergunta específica. Vamos lá, então, para o tipo de estrutura, tá? Ou seja, a estrutura descreve os grupos de indivíduos de acordo com várias situações, sua posição na instituição, a linha de comunicação, cadeia de comando, as diversas ligações entre chefes subordinados. E de acordo com o Schermerhorn, que é um autor importante, ele fala que o desenho estrutural é o resultado de várias decisões a respeito dos aspectos de autoridade, de comunicação interna e da departamentalização na organização. Ou seja, ele mesmo está falando aqui que o desenho estrutural, ou seja, que a estrutura, um dos elementos dela é a departamentalização. Beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos falar da estrutura linear, que é o mais tradicional, antigo, que é baseado naquelas estruturas, organizações militares antigas, igreja e por aí vai, que tem como principal característica a unidade de comando, ou seja, de que você tem um chefe para cada subordinado, tá? Então, naturalmente, a autoridade está centralizada no chefe e é raramente delegada e cada nível hierárquico controla rigidamente o nível abaixo, tá? O que você tem aqui é uma grande dificuldade no fluxo de comunicação, pois os órgãos não trocam muita informação, que a gente chama na comunicação de comunicação lateral, né, horizontal. Vamos lá. A gente tem aqui a estrutura funcional, que não se confunde com a departamentalização funcional, mas é semelhante. Ou seja, qual é a diferença aqui? Você tem, por exemplo, o cara de gestão de pessoas aqui, ele dá, de acordo com o seu tema de comando, ele orienta vários outros supervisores. Não só aqueles que estão ali ligados à área dele. A mesma coisa com o gerente de finanças. Ele interage com os outros setores de acordo com as suas capacidades e a sua especialidade, né? Então, cada setor pode contribuir com os seus conhecimentos para que os setores de execução possam atingir os seus objetivos, tá? Naturalmente, cada chefe funcional só transmite ordens relacionadas à sua especialidade, tá? Vantagens e desvantagens. Aí permite aquela história, permite economia de escala e torna mais eficiente o uso de recursos, cria condições para centralizar o processo de tomada de decisão, facilita a direção unificada e o controle da organização de administradores do topo, possibilita o aperfeiçoamento de funcionários e que administradores deem suas funções, facilita a comunicação e a coordenação dentro das áreas funcionais. Desvantagem, tem uma visão limitada dos objetivos, aquela ideia de cada um ficar na sua caixinha, dificulta a coordenação e a comunicação entre os departamentos, diminui a velocidade de resposta às mudanças externas, dificulta a avaliação da contribuição de cada área funcional para o resultado da empresa como um todo e dificulta a apuração dos responsáveis por um problema ou situação. A gente tem uma queridinha aqui das bancas ultimamente, que é da estrutura divisional, que é aquela situação onde você tem uma empresa que cresce muito. Então, vira para mim aqui. Você tem aquela situação de uma grande empresa, normalmente está falando de grandes multinacionais que atuam em diversas unidades de negócio diferentes. Então, eu sempre cito o caso da General Electric, né? A GE. A GE vende lâmpada, vende geladeira, vende motor de avião, vende máquinas de aqueles aparelhos médicos, de fazer ressonância. Ou seja, a gente está falando de áreas totalmente diferentes, com clientelas totalmente diferentes.
aonde faz mais sentido aquela estrutura estar dividida por divisões. Por isso que o nome é divisional, porque tem a unidade de negócio específica de cada divisão. Então, uma das vantagens é que elas têm muito mais autonomia para atingir, para ter os seus resultados no seu negócio ali, né? Vem para cá. Então, normalmente, quando falo de estrutura divisional, é quando a empresa fica muito grande, aonde a estrutura funcional não faz mais sentido, né? Ou seja, você tem ali a necessidade de ter maior autonomia para que a organização consiga atuar naquele setor ali, naquele negócio específico. E você vai ter, ou seja, a grande vantagem é que esse modelo, cada divisão funciona praticamente de maneira autônoma. Cada divisão, por exemplo, divisão de automóveis e de motos, vai ter seu próprio setor de finanças, vai ter seu próprio setor de marketing, de logística e por aí vai. Funciona quase como se fosse uma empresa em separado, mas, diga assim, tem sempre, elas se reportam para o mesmo chefe ali, para o mesmo conselho de administração, por exemplo, tá? A liberdade não é total, digamos assim, né? Então, você tem vantagens e desvantagens da estrutura divisional. Melhor distribuição dos riscos para a organização como um todo, uma vez que cada administrador da divisão é responsável por um produto mercado ao cliente. Maior adaptabilidade e capacidade de resposta por causa da relativa descentralização da tomada de decisão. Permite manter alto nível de desempenho com a ênfase ali no resultado, facilita a avaliação e o controle do desempenho de cada divisão e maior proximidade com o cliente, conhecimento das suas necessidades. Em compensação, quais são as desvantagens? Pode fazer com que os interesses da divisão se sobreponham aos interesses gerais da organização, multiplica os recursos, que você divide isso pelos negócios, né? Não reduz a tendência à burocratização no âmbito das divisões, pode estimular a concorrência entre as divisões e menor competência técnica, já que você espalha esse pessoal todo, né? Agora, a matricial, que é a principal, que é um modelo híbrido. Vem para mim aqui. Essa é muito cobrada em concurso e, basicamente, a gente está falando num somatório de dois tipos de estrutura. Um que seria a estrutura funcional ou divisional, que é permanente, e a estrutura por projetos. Então, quando a gente está falando de estrutura matricial, a gente está falando de uma estrutura híbrida, uma estrutura permanente com outra por projetos. E qual é a principal característica da estrutura matricial? Você precisa levar isso para a tua prova. É o que se chama de autoridade dual. Ou seja, a autoridade não tem mais a unidade de comando. Não tem mais aquela situação onde você só responde a um chefe. Você pode ter dois ou mais chefes, tá? Então, você responde, por exemplo, você trabalha no setor financeiro, mas você foi alocado num projeto lá. Além de fazer o teu trabalho normal no setor financeiro, você está envolvido no projeto. Isso faz com que você se relacione com pessoas de vários outros departamentos, várias outras coordenações. Então, você tem uma coordenação dos esforços e um aproveitamento desse profissional melhor. Show de bola. Mas, em compensação, pode gerar conflitos, que é o grande problema desse tipo de estrutura. É aquela velha situação, né? Você está ali, olha, o cara que é o gerente de projeto vira para você e fala, ó, Rodrigão, sexta-feira eu preciso que você de tarde faça um trabalho tal. Aí o teu gerente de linha ali, o gerente financeiro, fala, ó, Rodrigão, sexta-feira, hein, tô contando contigo naquele trabalho. Ou seja, quem é que você vai obedecer? Qual é o trabalho que você vai fazer? Aí gera aquelas disputas de poder, o chefe que quer mandar mais, aquela história toda, né? Então, a principal característica, autoridade dual. E você tem vantagem, maior flexibilidade e aproveitamento melhor do profissional, em compensação, potencial de conflito maior também. Então, volta para cá. Vamos lá. Vantagens e desvantagens. Potencializa as vantagens decorrentes da estrutura funcional e da estrutura divisional. Pode reduzir a multiplicação e dispersão de recursos. Permite maior flexibilidade e adaptabilidade. Facilita a cooperação interdisciplinar entre os departamentos e promove o conflito construtivo entre os membros da organização. Já a desvantagem dificulta a coordenação em relação da autoridade dual, pode causar problemas. É uma forma estrutural mais complexa, com maior foco de conflito. Perda excessiva de tempos em reuniões para discutir esses problemas e conflitos. Maior dificuldade para apurar responsáveis e exige um conjunto de competências
de relacionamento interpessoal e maturidade dos gestores maior ali, tá? Questãozinha de concurso, vamos lá. A estrutura matricial de uma organização, solução para coordenar recursos multidisciplinares designados para determinado projeto, compromete os princípios básicos da unidade de comando e da equivalência entre a responsabilidade e a autoridade. Certa questão. Ou seja, essa estrutura matricial realmente compromete esse princípio da unidade porque você tem a autoridade dual. Então é isso aí. Questão aqui, estrutura em rede, que é a estrutura, pessoal, mais moderna, estrutura onde você tem uma maior flexibilidade da organização. Você tem essa estrutura muito comum, por exemplo, na Apple, onde você tem um núcleo ali, por exemplo, envolvido ali em design, em desenvolvimento de produto e por aí vai, só que você tem inúmeras parcerias com, por exemplo, o cara fazendo ali a produção, ou, por exemplo, uma aliança com um concorrente que faz um serviço complementar. Ou seja, a ideia de estrutura em rede, vem para mim aqui, é você sair de uma relação de comando e controle, ou seja, de você ter ali, manda em alguém, o que a gente chama de produção verticalizada, para uma situação de parcerias, de contratos, onde você tem ali uma relação mais horizontal. Então, a ideia de rede é sempre isso, é de você ter essas empresas, esses outros órgãos e tal, atuando em parceria contigo, tá? Então, volta para cá, a ideia de que você sai dessa verticalização, passa para você ter uma parceria, que é a ideia central das redes, se você ter mais flexibilidade, ser mais adaptável às mudanças, e substitui a hierarquia pela parceria, tá? Vamos lá, vantagens e desvantagens da estrutura em rede. Vamos lá. Vantagens: maior flexibilidade e adaptabilidade da organização a um ambiente muito complexo e volátil. Potencializa a rapidez das respostas às demandas, ou seja, é muito mais fácil você trocar um parceiro do que você desmobilizar uma fábrica, por exemplo. Então, você diga assim, renegociar um contrato é mais fácil do que você mandar 3.000 pessoas embora. Então, assim, você tem muito mais rapidez para você se adaptar às mudanças. Estimula o desenvolvimento da competitividade à escala global, um ambiente desafiador e motivador, e reduz os gastos gerais em virtude da baixa necessidade de supervisão, tá? Desvantagens: dificuldade para apurar responsáveis, você não tem um sistema de controle ativo, então você tem, exatamente porque você não tem mais a verticalização, você precisa de negociar melhor os contratos, de maior coordenação, negociar melhor e por aí vai. Você pode perder uma parte importante da tua estrutura se um cara falir, ou se uma empresa sair do negócio, por aí vai. E a dificuldade de desenvolver uma cultura organizacional forte, porque, afinal de contas, aquelas pessoas não trabalham na tua organização, estão trabalhando em outra empresa, né? E a gente tem a estrutura virtual e sem fronteiras, que não passam de estruturas em rede, pessoal. Quando a gente fala de estrutura virtual e sem fronteiras, são estruturas em rede que utilizam hoje, vira para mim aqui, essas vantagens que a gente tem no mundo da comunicação e tecnologia da informação. Então, hoje, a internet, a possibilidade que você tem de você estar ali falando com a pessoa diariamente, né? Hoje em dia todo mundo tem o WhatsApp, smartphone. Isso facilita de uma forma muito maior a você ter essas organizações que tem pessoas dispersas. Então tem o cara na China, o outro na Escandinávia, o outro na África, e você, todo mundo ali se conversando, trocando ideia. Às vezes você tem mais contato com o cara que está em outro país do que você tem no colega que trabalha no setor do lado da tua organização. Então, essas organizações criaram o que a gente chama de estrutura virtual, ou seja, que está todo mundo espalhado ou sem fronteiras, que às vezes a definição é muito difícil até de você visualizar o que é uma, o que é outra, né? Então vem para cá. A organização virtual é um tipo de estrutura em rede, onde você usa muito essas tecnologias para interligar essas pessoas
sem que você tenha uma estrutura física para reunir esse pessoal, tá? Então, naturalmente, você usa essas ferramentas eletrônicas para você conseguir trabalhar. E a mesma coisa acontece com as Sem Fronteiras, né? Você tem ali uma organização em rede que não tem cadeia de comando, ou seja, aquela ideia de todo mundo trabalhar por parceria, né? Você tem coordena o trabalho através de diversos grupos e equipes que trabalham de forma autônoma, empoderada e que também necessita das tecnologias de informação para poder funcionar. Ok? Vamos lá, questãozinha, finalizar esse tópico aqui. A organização em rede tem sido um instrumento facilitador na formação de monopólios sobre tecnologias e meios de produção, assim como na exclusão de diversas empresas em diferentes mercados, sendo marcada pela individualidade das organizações. Pessoal, não tem nada a ver, porque a ideia da organização em rede é exatamente a ideia de pulverização, de multiplicidade dos atores, de parceria, e não de você excluir as empresas, diferentes mercados. O conceito não é por aí, né? O gabarito é mesmo questão errada. É isso aí, volta para mim aqui. Eu espero que você tenha curtido. Até a próxima, um grande abraço.